Queridos irmãos, Jesus lhes ama, a paz do Senhor. Pastor Damasceno, aqui, campo de Jiquiri, município de Esperantinópolis. Nós estamos cooperando com o devocional diário de nossa Escola Bíblica Dominical, que a nossa Secretaria de Educação Cristã vem administrando com a graça de Deus. Nós estamos na lição de número 3, para o dia 19 de janeiro de 2025. O título da próxima lição é A Encarnação do Verbo. O texto áureo, João 1,14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação de sua historicidade não se sustenta, não é plausível. No nosso devocional diário, estamos na quarta-feira, e a base do nosso devocional é Romanos 8:3, que tem como preâmbulo: Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne. O texto bíblico diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quero saudar o pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da CIADEMA, na pessoa de quem cumprimento toda a mesa diretora da convenção. Também saudar o pastor Rosivaldo Cardoso, na pessoa de quem cumprimento todos os professores e alunos da nossa EBD no nosso Maranhão. Queridos, o assunto é um dos mais destacados porque fala da condição que Jesus passou para que viesse a esta baixa terra. Filipenses 2,6 diz que ele se esvaziou, ele deixou a sua glória. Ele abriu mão de sua glória para se tornar carne e habitar conosco. E no texto de Romanos 8:3, quando a gente lê que o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, entendamos que a carne, no contexto do Antigo Testamento, deve ser entendida como, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, que toda a carne corrompeu o seu caminho sobre a terra. Ali é a raça humana, era o ser humano. Mas a mera existência da palavra carne, essa mera existência corpórea e força humana, ela é mortal e inadequada para a luta contra o pecado. Então a carne, ela não tem força para reagir ao pecado. O pecado corrompe os membros do corpo que poderiam ter sido usados pelo Espírito. Embora o termo seja empregado com flexibilidade na Bíblia, você tem várias N situações, é bom entendermos que, em certo sentido, todos somos carne, e no Antigo Testamento costuma ser esse o sentido da palavra. O problema aqui não é o fato de as pessoas serem carne, mas de viverem segundo a própria maneira, segundo a natureza dessa carne, que sempre combate o espírito. Quando a pessoa vive segundo esta própria maneira, segundo a carne, ao invés de depender do poder e da graça de Deus, esta batalha é vencida pela carne. A carne, então, é uma arena da existência, mas a vida nela não deve ser orientada pelas paixões físicas, como os animais, mas pelo Espírito de Deus. Quando a gente olha para o texto de Romanos 8:3, grosso modo,
Jesus se ofereceu em sacrifício para expiação dos nossos pecados. No Antigo Testamento, sacrifícios com animais eram oferecidos continuamente no templo. Eles mostravam aos israelitas a gravidade do pecado. Sangue deveria ser derramado para que os pecados fossem expiados. É só a gente olhar Levíticos lá, 17:11. Mas o sangue de animais não podia realmente eliminar os pecados. Hebreus 10:4 diz isso. Os sacrifícios apenas apontavam para o sacrifício de Jesus, que sofreu o castigo por todos os pecados. Esses sacrifícios, a começar lá durante o deserto, os sacrifícios daquele tabernáculo móvel, todos esses sacrifícios ali vistos apontavam para o sacrifício de Cristo. Eram sombras do que estava por vir. Quando Jesus veio, ele realizou um sacrifício total, pleno, completo, que não exige mais, a partir de agora, na graça, sacrifícios para que nós possamos chegar-nos a Deus. Jesus deu a dica para a gente, não é? Aquele que quer viver pelo Espírito, se deixa levar pelo Espírito e mergulha na dimensão do Espírito, abraçando a cruz de Cristo e crendo em Jesus como Salvador, é salvo. Toda a vida pregressa fica para trás e uma vida de santidade se coloca à nossa frente para que nós sigamos a santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude neste dia. Amado irmão, amada irmã, quero orar por ti. Bondoso Deus, abençoe o teu servo, a tua serva, ser com eles em tudo. Nós te oramos agradecido por esta oportunidade, feliz em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo agora e para todo sempre. Amém.